Olá, meu nome é Marcelo José dos Santos, eu sou o atual presidente da Sociedade Astronômica do Recife, que a gente chama carinhosamente de SAR. Tá? Meu encontro com a astronomia se deu muito cedo na minha vida. Em algum momento eu estava numa biblioteca da escola onde eu estudava, ainda no primeiro grau, e eu descobri uma coleção chamada Biblioteca Life. E aqueles livros abriram para mim o universo da astronomia. Havia um sobre a Lua, um sobre a Terra, um sobre o Sol, e eu me maravilhei com aquilo lá. E isso despertou em mim o interesse pela astronomia. Achei um universo de conhecimento, uma verdadeira viagem de conhecimentos. E durante muito tempo, obviamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso às informações que a gente tem hoje. Então, eu me limitava a ficar observando as estrelas, tentava descobrir o nome delas, a constelação a que elas pertenciam, e durante muito tempo meu contato com a astronomia foi se construindo dessa forma. E lendo livros que eu sempre buscava nas bibliotecas. Inicialmente tentei fazer o curso da Sociedade Astronômica da SAR, à época que na verdade era o curso do CEA, uma entidade co-irmã nossa, e não consegui. Quando cheguei lá pela primeira vez no CEA, o padre Pullman, que é o fundador da SAR e do CEA, tinha acabado de falecer, eles estavam com muitas dificuldades. Comecei a frequentar o espaço, na verdade, para fazer um curso. Naquele momento não consegui. E essa paixão acabou até ficando, durante muito tempo, adormecida. E meu conhecimento de astronomia era através tanto de livros quanto de revistas. Até que, em 2010, eu voltei a me encontrar com a SAR através do curso de Introdução à Astronomia. Desde então, comecei a fazer outros cursos, inclusive cursos da UBA, cursos muito importantes. Gostei muito da parte de estrelas variáveis, sempre me interessei por isso. Tá? Minha formação acadêmica começou com o curso de Química. Iniciei Engenharia Química, mas não fui adiante. Então, meu conhecimento de astronomia veio dessa busca, desse autodidatismo, né, que agora é complementado com os cursos da SAR e vários cursos que eu tenho feito ao longo aí dos últimos anos, inclusive na área de divulgação científica, porque a SAR acabou se desenvolvendo por este caminho. Hoje é um caminho bem importante para a ciência de um modo geral, porque atrai muitas pessoas, atrai esse público jovem, esse público que vai fazer a ciência no futuro. Né? E o que é a SAR? A Sociedade Astronômica do Recife, ela foi fundada em 1973 pelo padre Pullman, que acabou se tornando naquela década e na década seguinte um dos maiores astrônomos amadores do mundo. Ele foi um dos principais articuladores, por exemplo, da LIADA, da criação da LIADA, que é a Liga Ibero-Americana de Astronomia Amadora. Foi durante muito tempo um de seus diretores para o tema de ocultação de estrelas. E o padre Pullman era um astrônomo amador muito ativo. Chegou no Brasil na década de 50 e na década de 70 chegou no bairro da Várzea, em Recife, e era professor de ciências. E em 71 colocou um telescópio que ele trouxe lá de Amsterdã, na Praça da Várzea, e esse fato desencadeou um grande acontecimento, na verdade, na divulgação científica do Brasil, porque a comoção foi muito grande, a comunidade de alunos e de pais e de pessoas ali do entorno acabaram se comovendo muito com aquele evento. E o padre criou um curso de astronomia, fundou a SAR e o CEA e começou então em Pernambuco a fomentar a astronomia. Inicialmente a Sociedade Astronômica do Recife, SAR, ela foi um braço institucional. O padre Pullman utilizou a SAR para
um projeto chamado Um Planetário para o Recife. Esse projeto mobilizou inclusive a classe política, a Assembleia Legislativa. O Padre Poma conseguiu os recursos para esse planetário, seria o primeiro planetário, na verdade o planetário de Recife, porque Recife até hoje não tem um planetário. Conseguiu os recursos, porém, por conta das cheias que aconteceram naquela época, os recursos que seriam destinados para o planetário acabaram não vindo, porque foi utilizado para, enfim, remediar a tragédia das cheias que aconteceram. Um grupo de astrônomos e de amantes de astronomia da Paraíba, de João Pessoa, ouviram falar do projeto, foram até o Padre Poma. O Padre Poma cedeu esse projeto e eles lá conseguiram, em João Pessoa, na cidade vizinha, no estado vizinho aqui de Pernambuco, implementar o planetário. De modo que o planetário que está lá em João Pessoa é o projeto da SAR, o projeto do Padre Poma. Então o sonho do Padre Poma de ter um planetário construído não foi realizado em Recife, mas foi realizado em João Pessoa. O Padre Poma tinha uma pegada muito de prática. Então, os cursos que a SAR inicialmente ministravam eram cursos de práticas de astronomia. Os astrônomos e os alunos aprendiam a fazer observações de ocultação de estrelas, aprendiam pela Lua e também por outros objetos, inclusive objetos transneptunianos, que são asteroides que estão em órbitas muito distantes da Terra. Também a observação dos eclipses, cronometrando, e também as observações de estrelas variáveis, que são estrelas que têm variação no seu brilho e algumas seguem uma determinada regularidade, e esses ciclos eram acompanhados pelos alunos da SAR e nas atividades da SAR. Então era um curso que preparava astrônomos amadores para desenvolver as atividades que hoje a gente conhece como a astronomia cidadã ou cientista cidadão, que prestam um serviço para a comunidade científica através de dados coletados por amadores, por pessoas que, como eu, como muitos de vocês, que não têm uma formação acadêmica de astronomia e de cientista. Mas é uma atividade bem importante. Por exemplo, hoje a gente pode citar como atividades, como grupos que desenvolvem atividades muito importantes de astronomia cidadã, Abramon, que é um grupo nacional que descobriu várias chuvas de meteoro no hemisfério sul, coisa que não acontecia há muito tempo. Então descobriram mais de centenas, na verdade, de chuvas de meteoro. E a gente tem também o SONIA, que é um observatório em Minas Gerais, que fornece dados para grandes observatórios de NIOS, que são objetos que se aproximam da Terra e podem ser perigosos, podem causar impactos perigosos. Então, a ciência cidadã, a SAR, iniciou sua trajetória lá em 1970, na década de 70, ministrando esses cursos e divulgando a ciência para a comunidade de uma forma geral. E a SAR teve muitos episódios de inovação, inclusive. A SAR foi a primeira entidade astronômica do país a utilizar computadores em seus cálculos. O Padre Poma criou alguns instrumentos que acabaram trazendo grandes benefícios para observações e para, por exemplo, de estrelas duplas, que são estrelas que são formadas em um sistema binário, são duas estrelas na verdade, e o Padre Poma criou um instrumento para medir a distância angular entre essas estrelas com precisão. Então, a SAR, durante muito tempo, esteve na vanguarda da astronomia amadora, da astronomia cidadã no Brasil.
quase 2 décadas, ela teve uma atividade muito pujante, porém, com a morte do padre Pohlmann, essa atividade acabou declinando. Por quê? Por questões institucionais. A sede da SAR e do SEA era num convento de padres, e com a morte do padre Pohlmann, esse espaço foi retomado pela igreja, pelos padres. E aí essa teve que sair desse local. Sem a liderança do padre, houve obviamente um declínio na atividade. As pessoas que continuaram não conseguiram desenvolver as atividades com a mesma força, com a mesma intensidade que ela era feita. E, obviamente, sem um líder, sem a liderança do padre, as atividades declinaram durante, acho que um bom tempo. Inclusive, as atividades da SAR e do SEA ficaram ou parados ou andando de forma a passos lentos. A SAR foi retomada mais ou menos no início dos anos 2000, passou por algumas transformações, e neste retorno, nosso foco é na divulgação científica e na implementação de um curso de introdução à astronomia, mas ainda sem essa pegada de astronomia, de astronomia cidadã, de ciência cidadã. A gente tem um curso de astronomia. Inicialmente era um curso presencial, a gente fez várias turmas presenciais, atendendo ao público de Recife, né, basicamente da região metropolitana. E 2020, com o advento da pandemia, a gente deu um novo passo, que foi o nosso curso online. É um curso de introdução à astronomia, que é um curso diferente dos cursos de introdução à astronomia normais, que a gente tem normalmente, porque a gente tenta dar uma visão dos temas um pouco mais, vamos dizer, profundas, ou um pouco mais pessoais. A gente tem, por exemplo, um curso de introdução à astronomia, onde a gente não se limita a falar, a citar os fatos cronologicamente, por exemplo, a contribuição dos gregos, a contribuição dos árabes foram essas ou foram aquelas. Não, o que a gente faz é mostrar para o aluno como as descobertas, as invenções e as discussões científicas, elas, ao se sucederem e ao serem debatidas, como elas provocaram mudanças no pensamento científico. Qual a mudança que um telescópio apontado para a Lua, no caso de Galileu, em 1605, causou para o pensamento científico, para a ciência, para a astronomia e, obviamente, para a humanidade. Então, é um curso que mostra as mudanças epistemológicas, os saltos epistemológicos ao longo do tempo. Então, é uma aula bem diferente. Por exemplo, a gente tem uma aula, obviamente, de sistema solar, mas temos também uma aula de geologia do sistema solar. Então, com essa aula, você consegue entender, compreender melhor os processos de formação dos planetas, tanto os planetas gasosos, mais externos, quanto os rochosos, e isso te dá uma visão do sistema solar muito mais profunda. Então, nosso curso de introdução à astronomia, ele segue sempre uma linha de aprofundar. É um curso de introdução, obviamente, qualquer pessoa pode fazer, mas ele também tem esse papel de aprofundar o conhecimento e deixar aquele aluno preparado para o passo seguinte, que é, se ele quiser se aprofundar e partir para uma carreira acadêmica, se ele quiser se aprofundar e se transformar num astrônomo amador, nessa linha de ciência cidadã, né? E eu acho que isso é muito importante, é um grande diferencial do nosso curso. Além disso, a gente faz atividades de observação astronômica, e aí para o nosso deleite, para o deleite dos nossos alunos, também para divulgar e fazer com que o interesse das pessoas aumente, porque uma coisa é você ver uma foto linda, maravilhosa, eu sei,
de um grande objeto, um objeto muito bonito, uma galáxia, uma nebulosa. Mas a emoção de você ver esse objeto através de um telescópio, ela é capaz de fazer uma mudança muito profunda na percepção das pessoas em relação ao universo. E eu acho que nosso grande lema, o nosso grande prazer como entidade que divulga a ciência é fazer com que a pessoa entenda a beleza, a importância de conhecer o universo. Outra atividade nossa é o planetário. A SA tem um planetário móvel, né? Essa história do planetário é bem legal porque quem fez o projetor fui eu. Eu peguei a gente tinha uns tutoriais que a gente pegou na internet. O projetor é muito caro, ainda é muito caro, e se tornou muito caro ainda mais após essa alta do dólar. O dólar saiu de 2,5 para 5, e a gente queria um planetário, a gente não tinha o dinheiro para comprar um projetor, então a gente foi atrás e tentar descobrir como fazia. E aí pegamos tutoriais na internet, um tutorial em alemão, um em francês, outro em inglês. Ninguém fala alemão nem francês na SA, então a gente jogava no Google, o que um tutorial tinha não estava no outro, e aí faltava uma informação aqui, a gente buscava ali, porque parece simples, mas tem uma certa complexidade nisso aí. E aí a gente montou o planetário, montei na minha sala, fiz os testes lá. E quando o planetário estava pronto, quando o projetor, na verdade, estava pronto, a gente comprou o planetário móvel, que é um planetário inflável, que existem aí alguns no Brasil que levam para shoppings, enfim. Nós levamos para a escola. Também trabalhamos há algum tempo no shopping Passo Alfândega aqui em Recife, mas a gente prefere fazer em escolas. E aí o que é que a gente faz? A gente faz em escolas públicas e em escolas particulares também. Uma coisa que a gente tem na nossa cabeça é que obviamente, a gente não tem recursos de entidades governamentais. Todo o dinheiro que a SA tem é ela quem arrecada através dos cursos e de apresentações no planetário. Mas o que é que a gente faz? A gente pega o dinheiro, a receita de cursos e dos planetários que a gente faz em escolas particulares, e a gente usa isso aí para fazer cursos gratuitos em escolas públicas e parcerias em escolas públicas. A gente tem uma grande parceria com a escola Porto Digital, fica no centro do Recife, é uma escola do estado, e a gente também leva o planetário para várias escolas públicas durante o ano. A gente faz um calendário, uma projeção de custos, e com o dinheiro que a gente arrecada, a gente gasta nessas outras atividades. Então é uma forma da gente manter a atividade, fazer aquilo que a gente gosta e, obviamente, divulgar a ciência, continuar divulgando a ciência. Bom, gente, essa é uma introdução rápida, uma fala rápida sobre o que é a SA. Eu espero que vocês se interessem por conhecer a gente. A gente tem um curso online que a gente chama de Nave SA, que é uma grande brincadeira, porque a gente, quando se encontrava, dizia, vai sair a nave SA, a gente vai para determinado lugar e vai observar lá. Vai sair desse mundo que a gente vive aqui, de correria, de trabalho, e aí a gente vai para o mundo da astronomia, para o mundo da ciência. E se você se interessar por fazer parte da SA, é só procurar a gente nas redes sociais, é SAR Astronomia _, e o nosso site é sociedadeastronomica.com.br. Procura a gente aí, é só mandar uma mensagem, alguma coisa, e a gente vai estar entrando em contato com vocês. Grande abraço.